Graça e paz, nesta manhã, 9 de outubro de 2025. Agradecemos a Deus nesta manhã. Eu aqui do fundo do meu coração tenho as palavras que o Espírito Santo traz para nós nesta manhã, para que nós viemos abrir o coração e entendermos que tudo aconteceu no primeiro século. Tudo que praticam hoje as congregações, que os homens fizeram com as mãos, são milhares delas. Ali a prática ali é uma prática religiosa, onde leva as pessoas a fazer rituais que são judaicos. Tudo aconteceu antes da cruz e pós-cruz é transição da lei para a graça. Você pode, tudo que Deus te fortalece. Você e eu chegamos até Deus. Por isso essa alma ela está ancorada em Jesus Cristo. Já temos tudo dentro de nós. Não é nada tangível que nós viemos fazer aqui, induzida por um homem, que leva as pessoas a fazerem muitas coisas para encontrar Deus. Só que Deus, ele já desceu do céu e nos encontrou aqui, dentro de nós, porque aqui ele formou uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, e colocou tudo aqui que você necessita. Primeiramente, o amor. O amor que cobre toda a multidão de pecado. Porque o pecado ele foi uma transgressão da lei. Hoje, nós cometemos uma obra da carne. Aqui, aquilo que nós plantamos aqui, colhemos. Então, temos que ler a palavra e entender o que diz o Espírito Santo nesta manhã. Para mim, para você, para aquele que crê, eu creio que Deus fala no meu coração, me trouxe esse amor e esse lindo perdão. Quem é que diz que ama Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Então aqui Ele me chamou, nesta manhã linda e maravilhosa, para trazer uma palavra de segurança, de amor e de perdão para o nosso coração. Amém, glória a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, meu amado irmão, mais uma vez, terceira mensagem sobre a Páscoa, judaica, e a Santa Ceia hoje, aqui, para os gentios, que muitos fazem parte disso, mas não podem comer o pão, não podem beber o suco, e fica numa alta condenação, dentro da mente carnal. Porque a mente espiritual que nós temos, ela já está cheia do Espírito Santo. Não é um suco, não é um pão que vai me levar até Deus. Não, ele veio de lá e mora aqui dentro, porque ele falou, eu vou morar dentro de vós. Por isso ele fez casas aqui espirituais, onde aqui ele mora. João 14:1, não turbe o vosso coração, ele falou bem claro, tá? E pós-cruz essa igreja, na casa do meu pai. Onde é a casa do pai hoje? Aqui dentro de você. O Jesus hoje entregou o reino ao pai. Entregou lá, trazendo a lei para a graça. E o pai veio e nos informa aqui, essa palavra. Por isso o Espírito Santo desceu do céu. Ele foi derramado no nosso coração para que nós possamos discernir a palavra e entender. Você comendo o pão ou você bebendo suco, muitas igrejas é vinho, não vai te deixar mais forte nem mais fraco. Por quê? O conhecimento da palavra é que nos fortalece. Por isso ele falou, eu supro todas as vossas cidades. E tudo você pode, porque eu, Deus, te fortaleço. Não é o homem que vai te induzir a tu fazer isso, fazer aquilo, para que você seja salvo. Não, a salvação é um dom de Deus. Ele isso já fez por você, por mim, por aquele que crê. Quando você entende, isso que Paulo vai explicar aqui agora, tá bom, meu amado? Ele passou umas palavras, que ele recebeu lá, na traição da lei para a graça, quando ele vivia lá, diante daquelas vidas, diante de Pedro, Tiago, João. Então, Jesus, quando ele passou a Páscoa judaica. Então, aquele que escreveu a Bíblia aqui, ele colocou ceia. E as pessoas acreditam. Mas também Paulo colocou também, em Hebreus 2,14, que o diabo está morto. Por que as pessoas não acreditam que o diabo está morto, porque está escrito lá?
E 1 João 3, versículo 7, para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Então, quando você começa essa obra aqui, religiosa, ali tem um próprio pastor carnal, que executa essa imposição de hoje ter ceia nas igrejas. Porque ceia, né, é uma invenção do mundo religioso. Por quê? É Páscoa judaica. A palavra é bem clara, né? Daqui a pouco eu vou ler, você vai entender, você vai discernir. Você não é obrigado, né, a saber aquilo que eu sei. Mas aquilo que eu estou lendo aqui é puramente uma verdade que aconteceu lá, mas só que tudo aqui é uma história. É você que tem que entender que Jesus no teu coração, e você não precisa passar pelas águas. Você não precisa ser dizimista no que tange a dinheiro. Você não precisa, não é obrigatório, é desnecessário que faça comer o pão e tomar o suco, porque existe um engano. Existe muita coisa errada nesse mundo aqui, né? Vocês pagam por uma oração, vocês pagam por uma pregação, vocês pagam tudo. Mas só que Deus nos deu tudo de graça, por isso 5,5 de Romanos. Tem que ser de graça. E muitos vai no nome de Jesus, né? E cobra por orações, cobra por muitas coisas, e você fica imprensado no muro, porque você não tem para onde correr. Você não entendeu a palavra em espírito e verdade, que é para mim, é para você, é para aquele que crê. Então Deus é amor e perdão e já está dentro do nosso coração. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aqui, 11 de 1 Coríntios, né? Versículo 17 em diante. A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Só que não é ceia. Aqui, o manipulador, né, da palavra colocou aqui a ceia. Mas só que ceia, ela é um jantar durante a noite que nós fazemos sem colocar esse ritual judaico aqui nas igrejas, que eles colocam, porque primeiro domingo do mês, você está com o seu salário no teu bolso, você vai lá, paga o dízimo e toma a Santa Ceia. Muitos não tomam porque fica com estrangeiro, porque está em pecado, mas só que o pecado, ele foi uma transgressão da lei primeiro século. Por isso está lá, 1 João 3, 4, 5, 6. Então eles não conhecem a Deus, porque se conhecesse a Deus, não praticava isso aqui. Ficava tranquilo e sem temor do mal, como fala Provérbios 1,33. Então aqui está, 11 de 1 Coríntios 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, Paulo está escrevendo, tá? Não vos louvo. Paulo não nos louvava por isso aqui. Porquanto vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, o ajuntamento solene, essas coisas, manifestações que está aí, Deus não está aí nesse negócio, porque Deus é Espírito de verdade. Deus é mansidão, domínio próprio, amor e perdão, já está no nosso coração. Então, temos que estar aqui sóbrio, tranquilo, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, dentro das igrejas, divisões, e há divisões. Quando vós reunis na igreja, tá? E eu em parte o creio. 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Então existia lá os aprovados e os reprovados. Assim a palavra está nos dizendo, né? 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é, tá vendo? Não é a ceia que comeis. Por que não é a ceia? Porque ele celebrou a Páscoa. E Paulo sabia disso, que era a Páscoa judaica, que o estrangeiro não podia comer. Você, como gentio, não pode participar disso, porque passou a ser um ritual judaico dentro das igrejas, onde o pastor tirou o coração de gentio que nós temos e colocou de judeu. Então, você que na oração nona, na oração sexta, na oração terceira, né? Essas orações com horas marcadas, que você vai nas igrejas, e eles marcaram a oração meio-dia, né? Então, os judeus faziam muito isso, e colocaram aqui nas igrejas, e você fica presa a isso aí. A oração é constante dentro de nós, é o tempo todo, mas no espírito. Por isso está lá, não apagueis o espírito, porque está aqui, está pronto para Deus. 21, por quê? Ao comer de cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, porque lá eles se embriagavam, lá eles faziam muitas coisas erradas. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios, né, 3:1,
Paulo dava leite àquela igreja. Essa igreja aqui é a mesma igreja, porque era uma igreja carnal. Então tinha muita confusão, e Paulo está ensinando lá que não é a ceia que eles estão comendo. Por quê? Ali é um ritual judaico. 22. Não tente, porventura, casas onde comer e beber, ou menospreza a igreja de Deus, porque a igreja de Deus hoje somos nós. Uma igreja lavada, purificada, remida, abençoada e plantada na rocha, como ele falou. Mateus 6,8. Pedro, eu vou plantar minha casa na rocha, na base do alicerce. Ela não vai cair. Eu não vou precisar de tomar uma santa ceia. Eu não vou precisar de passar pelas águas. Eu não vou precisar de um batismo das águas. Porque o da cruz, ele é suficiente, mas só com entendimento, sabedoria e inteligência. Aquela passagem de Jeremias 3,15. Eu vou enviar pastores com inteligência, conhecimento e obediência, e ele virá. Então, pós-cruz, eles estão aqui, no céu, nova terra, já dando um parecer que o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Não tente, porventura, casa onde comer e beber, ou menospreza a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. É uma vergonha tudo que se faz hoje por aí afora, né? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente que não. Então, Paulo não os louvava por causa daquilo ali que eles estavam fazendo. Me disse, por quê? Eu recebi do Senhor, ele recebeu do Senhor, tá? O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quem o traiu? Judas, né? Então, Judas participou da Santa Ceia, porque o corpo de carne é que participa. Não é o diabo está morto. Como não entendem a morte desse ser, inventaram essa Santa Ceia, onde ali o corpo de carne trabalha no meio daquela congregação. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Hoje ele está vivo dentro de nós. Por isso que Lucas 13, 32, ele falou, hoje e amanhã eu expulso o demônio por enfermo, e no terceiro dia eu termino. Ele matou na cruz e trouxe para nós um corpo espiritual, onde aqui você serve a Deus no espírito, não na caducidade da letra, porque a letra ela mata. Tem muito crente morto e doente dentro das igrejas, porque não entenderam isso aqui. Olha o 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o caso da nova aliança. Nova aliança, quando você entende a nova aliança, você entendeu Ageu 2,9. A glória da segunda casa será maior que a primeira. A casa espiritual está dentro de nós hoje. Por isso ele falou, Hebreus 10,9, remover a lei e estabelecer a graça no nosso coração. No meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqueles 3 dias, né, que eles fizeram lá um jejum, ficaram sem comer porque o mestre morrera. Eles não sabiam onde o mestre estava, mas quando Maria Madalena vai ao sepulcro, não encontra mais o mestre, porque ele ressuscitou, o terceiro dia está dentro de nós. Então, quando eu pratico aqui uma santa ceia, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Romanos 7, versículo 1 em diante, você vai entender. 26. Por quê? Todas as vezes que comer deste pão e beber o cálice, anunciais a morte. Então, quando você faz isso nas igrejas, você anuncia que ele está morto. A morte do Senhor. Até que ele venha. Ele veio. Ele foi para a cruz e voltou. Tomé a marca do cravo na minha mão. João 20, 26. Já voltaram ali da cruz na ressurreição e na vida. João falou 11, 25. De João. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo aconteceu aqui, dentro da palavra. Não fora da palavra. Ele não vai voltar e buscar a igreja. Ele voltou e buscou a igreja para ele, que está hoje assentado aqui, comendo o pão que desceu do céu, João 6,51. Esse é o meu corpo, que ele deu a favor daqueles que lá estavam. Você que já nasceu com o espiritual dentro de você, que é o próprio Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ele morreu, citou e já veio, está dentro de nós. Então, quando eu pratico aqui o suco e o pão nas igrejas, eu estou cometendo uma blasfêmia, induzido por um falso pastor, que não entendeu a graça. 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do
e do sangue do Senhor. Hoje tem sangue? Não. Você vai entender hoje, Efésios 5, 6 e 7, que ali ele lavou a igreja com água pura, que é a palavra de Deus. É essa que lava a igreja, que me lavou e lava você, caso você venha crer nesta palavra. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como o pão e bebe o cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, tem que discernir a palavra. Hoje nós somos o corpo, a igreja, e ele aqui é o cabeça, onde é que ele habita. 21 de Apocalipse, ali está. E ele casou com a igreja, porque a igreja está aqui, no novo pacto, na nova aliança, onde é que ele nasceu de novo dentro de nós. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O juízo que seria na cruz, lá 1 João 3, 4, 5, 6, ali, o juízo foi feito e foi detonado para os judeus. Por isso, ele tirou a transgressão da lei, porque o juízo era para eles lá. Havia uma sentença para o povo de Israel. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Então, ele ali tiraria a transgressão da lei, removeria o pecado, o juízo para os judeus e graça para nós, pós-cruz, porque nós não tínhamos vida em Cristo, mas ele nos deu vida e deixou escrito aqui. Atos 10, versículo 11 em diante, está ali. Pedro, levanta, você mata e você come. Ele falou assim, não, Senhor, eu não posso comer aquilo que é imundo. Ele falou, Pedro, não torne-se imundo aquilo que eu purifiquei. Então, Deus purificou a igreja para que não faça nada no que tange a carne, sim, segundo o Espírito Santo que está dentro de nós. 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, olha só, muitos fracos e doentes, e não são poucos que dormem, porque elas dormiam no Senhor. Na ressurreição, na vida, eles acordaram e hoje estão com Cristo, mas em espírito e verdade, porque lá em cima vai entrar o quê? O Espírito Santo, que é o anjo dentro de nós. Por isso está lá em Mateus 22, do 23 em diante, errais, porque vocês não conhecem as Escrituras, os fariseus, os saduceus, os anciãos, aqueles que viviam lá com Jesus Cristo. Mas só que ele entregou o reino ao Pai, e o Pai está dentro de nós, que nos ensina através do Espírito Santo, que nos for otorgado. Ezequiel 37, 14, porém o Espírito em vós vivereis, e 2:1 de Atos, você já o tem. Se você não tiver, se você não acreditar nisso aqui, você vai para a vigília, você vai para a Santa Ceia, você vai para o Maracanã, ver um ritual que eles vão praticar lá, mais de 100 mil pessoas, e vão tirar o dinheiro das pessoas ali, porque ali existe homens maus e perversos, como eu já li, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, porque a fé que você tem não é deles, a fé é tua. Porque você tem um bom emprego, você tem uma boa família, você dá fruto para Deus. Aqui, aonde? Na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Bom, meu Deus, obrigado por essa palavra, Senhor, muito obrigado. 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Eu fui disciplinado pelo Senhor. Aos 40 anos, hoje eu estou aqui para falar a verdade, tá? Então, a verdade que liberta pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo que está, tanto o mundo secular como religioso, que é o engano. Então, existe aí muitas pessoas querendo usar o nome de Jesus para cobrar oração, para cobrar uma pregação, para cobrar aquilo que já foi pago na cruz. Por isso está lá, Colossenses 2, 12 ou 15. Ele colocou a dívida lá, para que você vivesse sem dívida. 23, 33. Assim, pois, irmãos, mas quando vós reunis para comer, esperai um pelos outros. 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Então, ali, a reunião que eles fazem é para juízo, mas o juízo foi na cruz. Agora, aqueles que não comiam o pão e o suco, não bebiam, não comiam, onde eu congregava, eles estavam ali numa alta condenação. Porque o pastor diz para examinar a você mesmo, se está em pecado ou não. O que era o pecado aqui? Transgressão da lei. 1 João 3, 4, 5, 6, está ali. Então, os pastores que praticam a Santa Ceia, não conhecem Deus, nunca viram Deus. Por quê? Tudo aconteceu lá, para que aqui você vivesse tranquilo e sem temor do mal. Sem fazer um ritual, sem fazer nada disso, porque Deus é amor e perdão. Ele falou, eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Hebreus 13, versículo 5. E em João ele falou
que Ele cuidou de você, entregou você ao Pai, porque você hoje não é mais ovelha do pastor Marcada, você hoje é filho, é herdeiro, já está abençoada por Deus. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Hoje aqui, quem está conosco aqui? O Espírito Santo. Desceu do céu e veio morar em nós. Aquele que recebeu entendeu que a Santa Ceia, né, é uma prática judaica, não tem valor para Deus, porque é um ajuntamento solene e temos que entender que a última Páscoa está aqui, Deus no seu Filho amado falando. Ele falou lá em Êxodo 12:43 que era uma Páscoa judaica que nenhum estrangeiro poderia comer dela. E aqui 22:14, a última Páscoa, Lucas, né, 22:14, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, tá? Você estava lá? Não. Você está aqui na igreja como pastor, que está te enganando com a Santa Ceia, porque é Páscoa judaica. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Ele sofreu, foi para a cruz, voltou e entregou o reino a você, que é o Consolador, aquele que está aqui, que é o Espírito Santo em você. 16, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Se cumpriu. Lucas 24:44, a Escritura se cumpriu para que o Evangelho hoje viesse a fluir no nosso coração, nos entregando aqui o amor e o perdão. 17, e tomando um cálice, havendo dado graça, disse: receber e repartir entre vós, eles lá, não entre nós aqui. Nós aqui temos salvação pela graça, não pela Santa Ceia. Pela graça sois salvo, não você dando dízimo, não. Pela graça sois salvo, dos de Efésios. Se você tomar Santa Ceia, se você der dízimo, se você fizer tudo que o pastor manda, mesmo assim você não entendeu. Por quê? Não é fazendo tudo, é crendo que Deus já fez tudo por nós e nos entregou aqui o reino inabalável. 17, né? 16, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Já se cumpriu. E tomando um cálice, havendo dado graça, diz: receber e repartir entre vós. 18, pois vos digo que de agora em diante, tá? Da cruz para frente, quando ele ressuscitou, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Já veio, está dentro de você, dentro de mim. Se você crê, você já vê a paz no teu coração. Você já tem dentro de você o amor e o perdão, para que você venha passar essa mensagem para uns que precisam ouvir, que é uma simbologia. A Santa Ceia não é Santa Ceia, é Paz judaica. É uma simbologia que não vai salvar ninguém, porque pela graça Jesus nos salvou. Pela graça, os homens mediante a fé, não vem de vós. É um dom dele para com cada um de nós. Você tomando Santa Ceia ou não tomando Santa Ceia, você já tem o Cristo dentro de você, porque já foi imolado, já desceu do céu e mora em você. Glória a Deus. Espero que você tenha um dia maravilhoso de quinta-feira, em nome do Pai. Glória a Deus. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, levou a minha dor, eu era doente, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, quantos precisam agora, quantas vidas que sofrem e que choram, sacrificando, dando tudo que tem, confessando que Deus derrama o seu grande amor. A graça de Deus me basta, veja quanto você já pagou. Então, meu amado, confessando. Você confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus, o nosso Pai, o ressuscitado de morte, serei salvo, porque pela graça confessei a minha salvação. E com o coração acreditei que Deus chegou e me deu essa linda salvação. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo nesta manhã de quinta-feira, que o meu irmão possa ser feliz e receba a cura, a libertação aqui dentro de um novo coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor.